Graças e paz, irmãos. Podem se sentar. Queria agradecer o carinho de todos vocês. O segundo dia já estou me sentindo em casa. Agradecer o Manuel e a Márcia, que também, de alguma forma, foram a ponte para nós estarmos aqui. Foi numa conferência o ano passado lá, em Quatro Barras, que a gente conheceu a Bel, a Pri. O Manuel falou uma coisa que é verdadeira. A gente só tem condições de crescer, de amadurecer, se tivermos a humildade para reconhecer que precisamos uns dos outros. Porque o reino de Deus, o amadurecimento se dá através das porções de graça que a gente recebe. E a gente só recebe se a gente reconhece o que o outro carrega. E quando a gente reconhece, há uma impartição que permite que a gente amadureça. Então, toda pessoa arrogante, ela é necessariamente imatura. E toda pessoa madura, ela tem que necessariamente ser humilde, né? As duas coisas caminham junto, a maturidade e a humildade. Eu tenho procurado discernir muito esses dias o que falar com vocês. A palavra que o Senhor me deu ontem à noite foi uma palavra específica. E hoje à noite eu falei, Senhor, o que o Senhor gostaria que eu falasse? E tem algo que tem mexido muito com o meu espírito nos últimos dias, que é o pensamento, né? Eu tive acesso a uma pesquisa da UFRJ que aponta que a pandemia triplicou os percentuais de ansiedade e depressão no país. O Brasil hoje é considerado o país com o maior número de ansiedade do mundo. O maior número de pessoas ansiosas no mundo estão no Brasil. E você pode não ter percebido, mas o mundo, depois da pandemia, se tornou outro. Você pode não ter percebido, pode ser que não seja claro, mas as pessoas, depois da pandemia, se tornaram outras pessoas. O mundo hoje está mais intolerante, está mais ansioso, está mais depressivo, as pessoas estão mais angustiadas, elas têm menos capacidade de perceber a dor do próximo, se tornaram mais egoístas. E esse processo da pandemia, ela produziu um adoecimento da alma, que muitas vezes está desapercebido diante dos nossos olhos, mas quando você começa a buscar pelo Espírito, entender o que está acontecendo, inclusive na realidade da igreja, o Senhor vai evidenciando isso. Eu quero ler com vocês um texto de 2 Coríntios 10, 5, que fala assim, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho essa versão, especificamente essa versão, incrível, porque Paulo está falando o seguinte, que há uma responsabilidade sobre nós de levar cada um dos pensamentos obedientes a Cristo. Antes de eu entrar na palavra, eu vou fazer um parênteses, porque eu não posso resistir ao Espírito Santo. Eu tenho tido o privilégio de ter pessoas que caminham comigo, que são filhos, pessoas que eu amo, pessoas de Deus. E eu recebi uma palavra antes de começar o culto que mexeu comigo, porque me deu clareza em algo que eu estava percebendo. E eu quero que, antes da gente entrar no pensamento, a gente entenda o critério apostólico. Quando a igreja se inicia lá em Atos capítulo 1, havia um movimento e um conflito que havia surgido entre os gregos e os hebreus. E por que esses gregos e hebreus entravam em conflito? Todos eles convertidos. Porque os gregos achavam que não estava sendo dada atenção devida às suas viúvas. Então esse conflito chega nos apóstolos, que era palavra e oração. E de repente surge uma confusão de gregos com os hebreus, falando assim, olha, as viúvas. E eu quero me deter aqui e quero que você ouça com atenção, com todo o carinho, com todo o respeito, mas com a guarda baixa, sem emitir juízo antes do que eu conclua o raciocínio, mas
quando ele fala de um problema com as viúvas, a Bíblia está relatando um problema que as mulheres estavam gerando. Não era um problema percebido pelos gregos. As mulheres, as viúvas começaram a reclamar, olha, a gente não tem a atenção que as outras viúvas têm. E esses homens, então, vão reclamar de um problema que as mulheres estavam reclamando. Quando nós temos uma casa onde o homem não tem a visão clara do que precisa ser feito, abre um campo para que mulheres possam, através de um espírito de manipulação, interferir nas decisões que devem ser tomadas. E a igreja, ela nasce com uma tentativa de um espírito histórico que sempre interferiu nas ações de homem de Deus, tentar novamente penetrar o início da igreja, que era o espírito de Jezabel. Jezabel, ela surge na história diante de um homem que se chamava Acabe, que era um homem que não ouvia Deus. Quando você tem um homem no governo que não consegue ouvir a Deus, ele fica vulnerável. E quando ele está vulnerável, ele pode estar sujeito à alma de uma mulher que tem seus anseios e muitas vezes usa de manipulação para obter os seus desejos. E aquele homem era completamente governado pelos desejos, pelos anseios daquela mulher, que o manipulava, que o controlava. Essa mulher era apenas a ilustração de um espírito que segue se movendo até os dias da igreja de Atos. E na igreja de Atos novamente surge uma movimentação onde esse espírito tenta interferir na movimentação da igreja. A igreja, ela nasce num fundamento apostólico e profético. Mas de repente, há uma discussão. Olha, as viúvas dos gregos não estão sendo bem atendidas, estão reclamando, estão comparando o atendimento das viúvas do grego com a viúva dos hebreus. Irmãos, nenhuma igreja pode se mover a partir de decisões por dó, compaixão, por peninha. Ai, tadinha, vamos lá ver. A igreja não se move por dó, a igreja não se move por compaixão, a igreja não se move por pena. A igreja tem um único critério apostólico de tomada de decisão. E esse critério apostólico está expresso em Atos capítulo 1, Atos capítulo 6, se eu não me engano, versículo 1 em diante, aonde os apóstolos falam assim: não é justo que nós deixemos a palavra e oração para servir à mesa. A palavra justo é a mesma palavra que define a pessoa de Cristo. Quando você vê a palavra justo na Bíblia, você está vendo a expressão da natureza de Cristo. Ou seja, quando você ouvir a palavra ajustar, você está dizendo trazer ao critério de Cristo qualquer decisão. Os apóstolos estão falando o seguinte: não é justo quando nós trazemos isso a Cristo. Nós não podemos parar o encargo que nos foi dado de oração e de palavra para poder servir a mesa. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar diáconos para que eles façam essa função e nós não deixemos a nossa. Irmãos, se fosse hoje em dia a turma do mimimi se levantar e falar assim: nossa, como esses apóstolos são metidos. Ah, eles não podem servir a mesa, tem que ser diácono, eles só ficam lá no lugar secreto. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos entender que existe uma ordem. Existe um critério apostólico de tomada de decisão. Se uma igreja começa a ser governada pela dor das pessoas, ela nunca alcança o alvo que é Cristo. Então, eu quero colocar isso aqui como um ponto de partida para o que a gente vai falar sobre gestão dos pensamentos nessa noite. Nós precisamos aprender que há uma responsabilidade sobre nós de administrar os nossos pensamentos. Mas como igreja, como casa, como congregação local, nessa nova etapa que vocês estão transicionando, todos os pensamentos precisam primeiramente estar obedientes a um critério, Cristo. E segundo, as decisões dessa casa, seja você homem ou mulher, quando você quer vir trazer um pensamento e você quer no teu coração que ele adote a tua ideia, porque se você não adotar você fica chateado, você está debaixo da influência de um espírito que se chama Jezabel.
Não importa o tamanho do teu dízimo, não importa o teu nível de influência, não importa o teu nível de amizade. Deus confiou a responsabilidade dessa congregação a uma pessoa. E nós precisamos entender que esse é o princípio de paternidade. E eu gostaria de agradecer pelo amém tão empolgado de vocês que estão me olhando com essa cara. Eu caminho há 25 anos com o mesmo pastor. A maioria daqueles que estão aqui que me conhecem sabe disso. 25 anos com o mesmo pastor. Eu posso dar para ele milhares de sugestões, Manuel. Eu posso ter um monte de ideias, Christian. Mas no final da conta, a decisão é de quem? É dele. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é um reino de achismos. O reino de Deus não é um reino onde a tua opinião é super importante. Não é. Sinto te dizer que não é. As nossas opiniões precisam estar sujeitas a Cristo. E como dói isso para alguém que está com uma natureza adâmica pujante dentro de si? Como dói ouvir o que eu estou falando? Porque quando Adão está tão vivo dentro de você, a única coisa que você quer é que a sua opinião seja ouvida. Quando a orfandade ainda governa os teus pensamentos, a única coisa que você quer é que a tua ideia seja aceita. Porque você quer ser validado pelas tuas ideias, pelas tuas habilidades, pelo que você pode oferecer. Mas como eu falei nessa tarde, você não precisa fazer nada disso para ser aceito. Você é amado simplesmente por ser filho. Então, irmãos, Deus nos falou claramente que nós estamos entrando numa nova temporada. E nessa nova temporada, diante do Senhor, eu resisto nessa igreja a todo espírito de Jezabel. Eu resisto nessa igreja a todo espírito de manipulação. Eu declaro que todo espírito esteja sujeito ao conhecimento de Cristo nesse lugar. Que não há espaço para pensamentos pessoais, para achismos, para eu quero, para eu penso, para eu acho, para infantilidade espiritual. Mas todos nós queremos crescer juntos à estatura de Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém? Aplauda o Senhor. Vamos ler de novo 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar naquilo que você pensa? Isso é muito sério. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, e eu ouvi de uma neurocientista, a capacidade de pensar no que se pensa, aquilo fundiu minha cabeça. Eu confesso, a primeira vez que eu ouvi dessa neurocientista, que ela publicou alguns livros que nós temos lá na Editora Rica, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu percebi que os meus pensamentos, eles surgiam na minha mente sem que eu tivesse nenhum controle sobre eles. E eu comecei a perceber que existiam momentos na minha vida que eu estava bem, que estava tudo legal, que eu estava num lugar que eu gostava, com pessoas que eu amava, e de repente tinha alguma coisa que me tirava a paz, eu não conseguia nem monitorar onde que começou isso. Quantos de vocês já perceberam que às vezes você está bem e de repente você fica triste e não sabe nem qual o pensamento que originou aquela tristeza, porque você não pensa no que você está pensando. Você deixa a sua mente correr livre. Você consegue mapear os pensamentos que surgem na sua mente que alteram o seu humor? Você consegue saber os pensamentos que surgem na tua mente que te dão esperança para o futuro? Você consegue perceber os pensamentos que de repente surgem em você que dá vontade de você desistir de tudo? Durante uma maratona, o que mais derruba um atleta são os pensamentos dele levando ele a querer desistir. Então o que faz um bom maratonista, mais do que o condicionamento físico, é a capacidade de administrar os seus pensamentos, de suportar a dor, de muitas vezes manter o seu ritmo enquanto o outro passa correndo pela sua frente, porque se ele sai do seu ritmo para acompanhar o outro, ele pode por uma prova perder.
É por isso que em muitas competições tem os chamados coelhos, os caras que vão na frente só para ver se distrai alguém que saia do seu ritmo, mas o cara tem que manter o foco dele. Então, a gente precisa perceber que assim como a nossa vida, assim como a maratona, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos. O que faz homens e mulheres poderem avançar mais nessa jornada da vida, tem uns que avançam mais do que outros, tem a capacidade crucial de administrar pensamentos, de você fazer gestão, uma gestão bem feita dos seus pensamentos. Hoje é um dos elementos mais procurados no mundo corporativo no mundo, o que nós chamamos de inteligência emocional. Pessoas que sabem reagir bem no meio de pressão, pessoas que sabem reagir bem no meio da dor, pessoas que não se paralisam a sua vida quando tudo dá errado. Agora, você pode tentar produzir isso com técnica, e eu vou te falar uma coisa que eu já percebi no mundo corporativo. Toda técnica chega uma hora que falha. Ou você pode aprender através de uma transformação de natureza, onde o seu pensamento passa a ser controlado pelo Espírito. E daí nós nos tornamos imbatíveis. O povo de Deus é um povo que não pode ser parado quando sua vida está completamente rendida a Cristo. A Bíblia fala, quando você chega nesse ponto, nós temos a mente de Cristo. Você já imaginou o que é você passar por esse mundo com a mente de Cristo? E por que nós não desfrutamos disso se a Bíblia fala que isso está sobre nós? Porque nós não sabemos nos libertar, nos despir de uma natureza adâmica para viver a plenitude dessa realidade que já está disponível. Hoje eu estava falando com os pastores nessa tarde sobre o texto de Paulo aos Gálatas. Quando Deus fala, quando Paulo fala aos Gálatas que a plenitude dos tempos já estava. Sabe, irmãos, a gente tem a tendência de o tempo todo jogar as coisas para o futuro e não conseguir desfrutar do que já está disponível. Parece que a gente faz mais festa numa música que fala que Jesus vai voltar do que fazer festa quando o Espírito Santo, eu estou te dizendo que ele já habita em você. A gente minimiza, não tem problema fazer festa para Jesus voltar. Se ele voltar agora, a gente vai todo mundo pular e festejar junto. Mas a questão é, você celebra o Espírito Santo que já está dentro de você? Ah, quando ele voltar, todo o joelho vai se dobrar. O seu joelho se dobra hoje? A tua boca, a tua língua confessa hoje? Por que a gente tem facilidade de falar no futuro? Porque quando a gente fala do futuro, a gente transfere para frente uma responsabilidade que é agora. É muito fácil. Eu estou cansado de ver uma igreja que transfere responsabilidade para o futuro e não faz o que tem que fazer agora. Seja santo hoje. Dobre o teu joelho hoje. Mude a tua linguagem hoje. Adore e celebre a Ele hoje. Nós temos motivos suficientes para celebrar Ele hoje. Ou nós não temos motivo para celebrar Ele hoje? Ou será que a gente vai continuar ainda precisando de realidades visíveis? Porque nós não conseguimos entender que esse Deus que é Espírito já habita em nós. Se nós não aprendemos a entender essas coisas, nós vamos continuar extremamente frágeis na nossa fé. Uma fé frágil que não suporta o tempo da adversidade. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, 7 diz assim: como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Sabe o que você é? Você é o fruto da sua imaginação. Olha como é sério você saber administrar os teus pensamentos. Você é exatamente aquilo que você pensa ser. Nós nos tornamos, irmãos, preste atenção no que eu estou te falando, nós nos tornamos aquilo que nós pensamos sobre nós.
Sabe, se você teve na história da sua vida um abuso, uma falência, uma traição, e essa marca ficou maior do que a tua identidade, e você começou a se ver por um rótulo, você vai se tornar aquilo que você pensa sobre você mesmo, porque a Bíblia fala que assim como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. A maneira como eu creio determina a maneira que eu vou viver. Eu vou repetir para você. A maneira como eu creio determina a maneira como eu vivo. Por isso é tão sério saber fazer gestão dos pensamentos. Nós precisamos aprender a colocar filtros. Nós precisamos aprender a administrar. Porém, toda administração requer maturidade. A carta aos Hebreus fala que um filho em nada difere de um escravo enquanto ele é imaturo, porque ele não pode administrar a sua herança. A administração requer maturidade. Então, para que eu possa fazer gestão dos meus pensamentos, eu preciso amadurecer. Uma igreja imatura é uma igreja que não sabe administrar pensamentos. Se move com euforia num dia, no outro dia está triste, desanimado, querendo parar tudo. As mesmas pessoas que cantam e se entusiasmam são aquelas que depois estão com as suas vidas pedindo oração num gabinete porque se enfiaram numa situação de pecado, se enfiaram numa situação, numa confusão, não conseguem sofrer o dano, são cheios de justiça própria. Eu falei sobre isso ontem, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: irmãos, já é tão feio que vocês tenham demanda um com o outro, levarem para um juiz ímpio julgar a causa de um crente porque você não sabe perder. Paulo fala que as nossas demandas são fruto da nossa justiça própria, porque o correto daquele que está em Cristo é aprender a sofrer o dano. Ah, te deram numa face, dá a outra. Ah, mas roubaram a minha capa, deixa a túnica. Nossa, mas você não sabe o que ele fez? Ele me fez caminhar uma milha, caminha com ele 2. O evangelho é aprender a sofrer o dano. Ah, mas não acho justo. Esse não acho justo é justiça própria. Nós precisamos aprender a colocar filtros. E eu quero tentar de alguma forma. Eu estava conversando com alguns irmãos quanto eu vejo de dificuldade em alguns lugares do mundo que eu passo com relação ao entendimento do novo pacto. Porque a base das mensagens do novo pacto nasceu de uma cultura latina. A maioria dos pregadores do novo pacto são latinos, e eles são homens que vêm de um campo teológico que ficam numa realidade, que cultivam a realidade do pensamento. E o brasileiro é um povo prático. E às vezes eu olho pessoas que falam assim: cara, mas a palavra desses caras não desce para a terra, como que eu faço uso disso? E sabe, admiro o caminho com muitos deles, mas eu tenho entendido que o meu encargo é trazer praticidade para a vida do novo pacto. Então eu quero de alguma forma te ajudar a entender, mas eu quero te ajudar a colocar alguns filtros. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu vou falar para vocês hoje aqui é o que tem me sustentado de pé no meio dos desafios que eu tenho vivido. Eu tenho 20 e poucos anos de conversão e aproximadamente 15 anos que Deus se revelou a mim através da cruz e a mensagem do novo pacto. Esses 15 anos foram avassaladores. Deus me atropelou literalmente. Destruiu todo o entendimento que eu achava que eu tinha, para reconstruir uma visão do Evangelho a partir do Espírito. De tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, eu posso falar para vocês que eu passaria tudo de novo para viver a realidade que eu vivo hoje no Espírito. Sem medo, sem dor, sem peso eu falo isso. Mas para que Deus te sustente em dias tão desafiadores, a quebra de uma empresa, a perda de todos os bens materiais que você possuía, a morte de entes queridos, enfermidades do teu lado,
traição, injustiça, perseguição, mentira. Todas essas coisas nós estamos sujeitos. Agora, como suportar isso? Como preservar a sua identidade em meio a situações como essa? Você tem que se tornar, nem que seja na faculdade do Espírito, você tem que se tornar gestor dos seus pensamentos, senão você fica louco. E eu quero de alguma forma compartilhar isso com vocês, porque o que eu aprendi, não aprendi sozinho, eu aprendi pelo Espírito, mas teve alguém que veio antes de mim que já relatou sobre isso, porque também aprendeu, que foi o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele escreve de dentro de uma prisão. E a carta dos Filipenses é chamada de Epístola da Alegria. Nunca na Bíblia você vê um cara falando tanto, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quem não sabe do contexto histórico pensa que Paulo está deitado numa rede tomando água de coco, mandando carta para os irmãos num resort. Não, ele está numa prisão, aguardando a morte. Como que é possível você administrar os seus pensamentos numa prisão, aguardando a morte e animando os outros a estarem alegres? Repita comigo, gestão dos pensamentos. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino. Preste atenção. Pensava como menino. Raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender para amadurecer é reconhecer que a gente não é maduro. Eu creio que nesses dias, onde Deus nos fala que vocês estão transicionando para uma realidade de edificação, nós precisamos entender que muitas vezes, independente da idade que temos, independente do tempo de ministério, independente do tempo como pastores e teólogos, pode ser que os nossos pensamentos sejam pensamentos de menino. Quando Paulo escreve esse texto, ele não estava se referindo à sua infância. Paulo não estava falando assim, olha, quando eu era adolescente, quando eu empinava pipa, quando eu jogava bolinha de gude, algumas pessoas nem sabem do que eu estou falando aqui, mas estou falando da época de Paulo, não da minha. Mas quando eu era menino, Paulo não está falando da infância dele. Paulo está falando da vida dele antes de conhecer a Cristo. Ele olhou para o seu passado e falou, eu era um menino. Eu era um menino, por quê? Porque eu pensava como menino. Porque eu raciocinava como menino. Como é possível ter feito o que eu fiz? Achava que agradava a Deus matando pessoas. Esse pensamento infantil de Paulo perseguiu ele por toda a sua vida, ao ponto dele falar, Senhor, por favor, arranca esse espinho da minha carne. E o Senhor falava para ele, Paulo, a minha graça te basta. A memória da infantilidade que ele teve na fé é algo que pode perseguir qualquer pessoa que demora para reconhecer que tem agido como menino, que tem visto do evangelho por uma perspectiva de justiça própria, legalista. Eu não vou receber o que esse cara está falando aí, porque vai contra a minha teologia. Joga fora a sua teologia. Eu não estou falando aqui de teologia, eu estou falando da vida de Cristo. Eu não estou aqui combatendo a teologia de ninguém. Eu estou aqui para te servir, meu irmão. A única coisa que eu quero não é que você mude de teologia, mas é que você seja maduro e possa vencer os desafios da sua vida. Deixar pensamento de menino, começar a pensar como um homem maduro. Esse é o processo onde a gente passa. A gente deixa de ver a vida por uma ótica egoísta, onde nós somos o centro, e passamos a ver a vida por uma ótica coletiva, onde Cristo é o centro, e a razão de existir nossa é servir ao próximo. Eu não estou aqui para impor uma teologia, eu não estou aqui para vender curso, para vender livro, eu estou aqui para que Cristo seja revelado de alguma forma à tua vida, para colaborar com você. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está conduzindo, porque ele entendeu o que era ser menino. Ele foi um cara legalista. E ele transicionou para uma vida no Espírito. Ele foi absorvido pela vida de Cristo. E de repente, de dentro da prisão, vendo a sua morte chegar, ele quer trazer de alguma forma uma clareza prática para a igreja, para ajudar os irmãos. E ele fala assim: olha, eu vou ajudar vocês a mapearem os seus pensamentos. E eu não estou dando um conselho, eu estou dando uma ordem apostólica. Ele não fala que, olha, isso eu sugiro. Ele fala, nisso pensai. Então, quais são os filtros que nós precisamos ter sobre cada pensamento que vem à nossa mente? O que eu estou pensando é verdadeiro? O que eu estou pensando é puro? O que eu estou pensando é amável? Tem algum louvor? Eu quero me deter em 3 desses filtros de Paulo, que eu acho que eles vão ajudar muito cada um de nós nessa noite. O primeiro filtro é o que é verdadeiro. 1 João 4,2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, João está falando assim: você quer saber o que é verdade? A verdade ela é manifesta através da confissão de Cristo. E por muito tempo as pessoas pensavam que esse texto aqui tinha a ver só com libertação. Você pegava o cara endemoniado, confessa Jesus. Mas esse texto vai além disso. Os nossos pensamentos são confissões secretas. Os nossos pensamentos são confissões silenciosas. Então o que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: o teu pensamento confessa Cristo? Se ele confessa Cristo, ele é verdadeiro. Se ele não confessa Cristo, ele é mentira. Se ele não confessa Cristo, ele é uma conjectura. Você quer que eu te dê um exemplo prático? Quantos de nós nos chateamos com pessoas, não pelo que elas fizeram, mas por aquilo que a gente pressupõe que elas fizeram contra nós? Você já viu isso? Isso se chama conjectura. Conjectura é o seguinte: a semana que vem eu vou viajar para ministrar em outra cidade. E daí de repente eu vou para essa outra cidade e eu não chamo o Hilton. E ele fica no cabeça dele assim: nossa, eu acho que o Cris não me chamou porque ele pegou mal comigo. Eu acho que o Cris não me chamou porque ele está preferindo agora chamar o Alan do que eu. Isso é um fato? Isso aconteceu? Eu cheguei para ele e falei para ele: não quero mais que você vá comigo, agora eu vou chamar. Não, isso é uma conjectura. É um pensamento que não é verdadeiro, mas que eu dou vazão a ele através da minha imaginação. Esse pensamento que não é verdadeiro, que é uma conjectura, tem causado a separação e a divisão de muitos irmãos. Não são fatos reais. Às vezes alguém posta algo na internet. Vamos imaginar aqui, eu estou ministrando esses dias e estou falando da importância de nós valorizarmos a presença do Espírito Santo. Daí alguém vai na internet e escreve assim, deixa eu pensar. A gente já sabe valorizar a presença do Espírito Santo e tem gente que vem aqui para dar recado. Um exemplo. Daí eu entro na internet, olho essa mensagem, ou o Hilton entra e fala assim: olha, P, os caras estão falando de você aqui. O que eu aprendi com o apóstolo L? O meu nome está embaixo da postagem? Não, então eu não vou tomar para mim. Isso é uma conjectura. A gente precisa aprender com Paulo. Eu trato com fatos reais, verdadeiros. Eu não vou ficar tratando com suposição. Quem fica respondendo fofoca é pessoa que dá vazão à conjectura. Isso é uma fofoca, isso é uma conjectura, isso é uma suposição. Não tem meu nome. Irmãos, quantos de nós temos sofrido por achar alguma coisa?
Aí eu acho que o apóstolo Cristiano não foi com a minha cara, porque ele passou do meu lado, nem me cumprimentou. Não, irmão, eu não te cumprimentei porque eu não enxergo mesmo. E você está achando que eu não te cumprimentei porque por algum motivo. Isso se chama conjectura. Se você não ouviu da minha boca eu falar, não te cumprimentei porque eu estou chateado com você, não fica criando fato na tua mente. Eu acho que aqui não tem conjectura, pelo silêncio e pela cara que vocês estão me olhando, vocês só trabalham com a verdade. Amém? Pensamentos são confissões silenciosas no campo da nossa mente, mas que são ouvidas pelo Espírito. O Espírito sabe teus pensamentos. Por isso a gente tem que mapear os nossos pensamentos. E nós não temos direito, preste atenção, nós não temos direito a permitir que conjecturas continuem operando na nossa mente. Todo homem e mulher de Deus que quer trabalhar para desfrutar da mente de Cristo tem que rejeitar, resistir a toda conjectura. Segundo filtro que Paulo nos apresenta nesse texto, tudo que é puro. Quando Paulo fala tudo que é puro, Paulo está falando qual a fonte do teu pensamento, qual a origem do teu pensamento. Você sabe discernir na tua vida o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz da sua alma e o que é um dardo inflamado do maligno. Irmãos, eu estou falando de um assunto básico que grande parte da igreja de Cristo não sabe lidar e reconhecer. Paulo está falando assim, tudo que é puro, ele está falando qual a fonte daquilo que você pensa. Pureza fala de fonte. Qual a fonte do teu pensamento? O que você está pensando agora nasceu do Espírito? O que você está pensando agora nasceu dos teus temores da tua alma? Ou o que você está pensando agora é um dardo inflamado do inimigo? Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual porque não pode chegar perto. O diabo olha para você, ele morre de medo, Cristian. Ele não pode chegar perto da tua vida, da tua casa. Ele não pode chegar perto da tua vida. O diabo pode estar furioso e deve ficar mesmo. E tem que ficar, graças a Deus. Se ele chegasse e falasse, estou contente com você, Cristiano, eu ia ficar assustado. Quando falarem para você, o diabo está furioso com você, você fala, glória a Deus. É para estar mesmo, né? Agora ele está tão furioso que ele não pode te tocar, mas ele tenta te lançar dardo. O que é esse dardo? É colocar o teu nome na boca do sapo? É fazer... Cara, dardo são pensamentos, são sugestões, que quando você não sabe administrar os seus pensamentos, você recebe como se fossem teus. De repente as coisas começam a ficar difíceis. Você precisa aprender a mapear teus pensamentos, porque daí pela fé você consegue apagar os dardos inflamados do inimigo. Quando eu entendo que Paulo me diz
que eu preciso pensar no que é puro, eu analiso a fonte, a origem, da onde nasceu o pensamento que eu estou tendo. Irmãos, diante dos desafios que eu enfrentei nos últimos meses, inclusive, entender isso foi fundamental. Quando veio o diagnóstico do meu filho, de uma cirurgia para um tumor imediata, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi um dardo inflamado do inimigo. O primeiro, o diabo pegou e falou assim, eu acho que agora ele está vulnerável. Puf, lançou. Na hora eu resisti declarando a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar isso para o meu bem. Sabe o que é isso? É você identificar um pensamento. Você resistir ao pensamento pela fé. Então qual é o filtro que eu tenho que ter? É verdadeiro ou é uma conjectura? Terceiro filtro. É tempo adequado para se pensar no que eu estou pensando? Às vezes, eu vejo pessoas perderem o tempo por não saber administrar pensamento. Por exemplo, você está no culto agora. Deus está te trazendo uma palavra que pode contribuir muito para a tua vida. E sabe o que você está pensando? Na conta de luz que você tem que pagar na segunda-feira. Irmão, não é hora de se pensar nisso agora. Não é hora de você pensar nisso agora. Ou você está querendo, está doido para olhar no seu WhatsApp a mensagem que você recebeu. Ou você está querendo, está preocupado se o seu cachorro está com comida dentro de casa. Ou você está com o seu pensamento se seu filho já chegou da festa onde ele tinha que ir. E parece que são um monte de pensamentos que tentam nos roubar do momento que a gente está vivendo. Tá fora. E de repente você tá lá no jantar de casamento com a sua esposa, que se arrumou, tá bonita, tá cheirosa, e você tá assim. Ela fala assim, amor, onde você tá? Você tá longe. Ah, não, eu tô pensando porque tem tanta coisa para resolver. Cara, não é a hora de você pensar no que você tem que resolver. Quando você não sabe administrar o seu pensamento, você não sabe viver as estações dentro do tempo adequado. Sabe, Eclesiastes fala assim, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de pensar na solução dos problemas e há tempo de deixá-los de lado para desfrutar do momento que você está vivendo. Existem momentos que não são momentos para ficar pensando em problema. Agora você precisa ter a capacidade de gerir a tua mente. Senão você é consumido. Irmãos, quem está falando para vocês é alguém que aprendeu a fazer gestão de vários assuntos acontecendo na vida ao mesmo tempo. Cuidando da recuperação judicial de uma empresa, cuidando de um ministério, cuidando de uma escola de teologia, cuidando de uma família, cuidando de 200 pastores que cada um deles tem suas demandas e suas preocupações. Daí fala assim, tem gente que me manda mensagem e fala assim, apóstolo, olha, eu sei que você é corrido, eu não quero tomar teu tempo. Você não está tomando meu tempo. Ninguém toma meu tempo. Ninguém. Quem administra o meu tempo sou eu. E eu sei aonde eu dedico o meu tempo. E deixa eu falar uma coisa. Quando eu parar para falar com você, eu vou falar com você. Quando eu atendo as pessoas no meu escritório, eu viro o meu celular de cabeça para baixo e falo, não atendo ligação. Eu sou um cara difícil de atender ligação. Porque o tempo todo eu estou atendendo gente. Agora, se você me mandar uma mensagem do WhatsApp, você não vai ficar sem resposta, porque quando eu terminar de atender a pessoa, daí eu respondo, porque tem tempo para todas as coisas. Se eu tiver com a minha esposa, com meus filhos numa mesa, jantando, pode me ligar o pastor que for, com o problema que tiver, eu não vou atender. Não vou atender. Eu tenho que cuidar primeiro daquele momento que eu estou vivendo. Se nós entendermos o que é administração dos pensamentos e que a administração dos pensamentos tem um tempo, você separa os pensamentos e consegue ter o equilíbrio de falar, não é momento de pensar nisso ainda. Eu vejo pessoas que sofrem por antecipação, recebem uma notícia, recebe uma notificação da justiça, recebe, sei lá, um processo e o cara já entra em pânico. Calma.
Tem um tempo para cada coisa. O que você pode fazer hoje com essa situação? Não posso fazer nada. Então, calma. Então, na segunda-feira você vai pensar, hoje desfruta do momento que você está no culto. Isso é uma mente administrada. Quando a gente aprende a administrar pensamentos, nós conseguimos ter clareza de destino. Quando você não administra pensamentos, você repete padrões. E quando você repete padrões, é fácil você mais uma vez jogar a culpa no diabo. E quando você não pensa no que você pensa, você só reproduz de forma mecânica padrões que você está habituado. Então aquilo que você chama de maldição hereditária, muitas vezes é um padrão que você repete por não saber administrar um pensamento. Ah, na minha família tem uma maldição hereditária. Falei, apóstolo, o que foi? Ah, a minha avó casou grávida, minha mãe casou grávida e eu casei grávida. Não, vocês repetiram o padrão. Sua avó casou grávida, daí a sua mãe viu que ela casou grávida, a cerca de proteção, de formação da sua mãe foi quebrada. Porque toda menina vai se espelhar na mãe. Ela viu a mãe casar grávida, ela acha que ela pode casar grávida. E você fez a mesma coisa. Como que a gente quebra isso? É algo que não precisa nem de oração, é administração dos pensamentos. Eu me aproprio da minha vida em Cristo e não quero mais isso para minha vida. Ah, na minha família tem uma maldição hereditária. Todo mundo tem problema com bebida. Gente, isso é tanta ênfase para o diabo, que eu acho que o diabo fica feliz com alguns crentes. Fala assim, nossa, eles estão me dando mais poder. Porque quando você passa pela cruz, quando você prova de uma nova natureza, se o teu avô foi alcoólatra, se o teu tio foi alcoólatra, a sua nova natureza não está vinculada aos problemas que eles tiveram. Agora, a sua maneira de pensar, sim. Você tem responsabilidade de administrar o teu pensamento e não replicar padrão. E isso é fruto de maturidade. Repita comigo, maturidade espiritual. Agressões, gravidez, essas realidades, elas seguem um padrão. De fato, se torna uma maldição, porque são coisas ruins. Mas Deus nos deu a capacidade de sermos, de governarmos, e governar principalmente o nosso eu. Governar a nossa trajetória. Deus projetou a família como uma cerca de proteção no desenvolvimento do ser humano. Se você quebra essa cerca de proteção, você torna vulnerável os membros dessa família que estão no processo de formação. Essa vez agora que eu fui ao Japão, me levaram num lugar que tinha uma plantação de bonsai. Vocês sabem o que é bonsai? Bonsai é uma cultura japonesa que cultiva árvores gigantes em vaso como se fosse uma plantinha pequenininha. Como se fosse não, elas acabam sendo cultivadas como uma planta pequenininha. Então você pega uma árvore de cerejeira, que é uma árvore gigante, ela está dentro de um vaso cultivado como uma plantinha. É lindo de ver, modificado na sua genética. Ela só foi colocada num ambiente que não permite que ela cresça. Você olha aquela multidão aquela quantidade enorme de vasozinhos de cerejeira, que estão ali daquele tamanho porque estão num vaso, e porque estão sendo cortadas de uma forma adequada que ela não cresce. Se você tirar aquela árvore de cerejeira, não tem nada geneticamente alterado nela. Se você colocar ela na terra, aquela plantinha vai se tornar uma árvore gigante e frondosa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu posso estar diante de várias árvores frondosas aqui, mas que foram colocadas dentro de um vaso. Dentro de um vaso, você não se desenvolveu. Você não cresceu, porque o ambiente aonde você foi colocado te restringiu, te limitou. A sua maneira de pensar interferiu em quem você é. E você não se sente capaz, você acha que as coisas não dão certo, você acha até que Deus falhou com você. Deus não falhou com você. Mas o ambiente onde você foi criado limitou o teu desenvolvimento. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite?
Deus quer romper com todo o vaso que tem impedido você de crescer. E às vezes, esse vaso tem a ver com o seu desenvolvimento espiritual. Você se transformou um belo de um evangélico, mas espiritualmente é uma criança. Dentro da cultura brasileira, fulano de tal é bem sucedido. Normalmente você usa a expressão bem sucedido para quê? Para um cara que foi bem na sua vida profissional. E esse mesmo cara que a gente fala é bem sucedido, está com a família destruída, está com as suas emoções completamente fora do lugar. Nos últimos 2 meses em Taubaté, a gente viu uns 2, 3 casos de empresários que tiraram a sua vida, super bem sucedidos. O cara tinha metade dos imóveis de Taubaté, tirou a sua vida com 60 anos de idade. E o que a sociedade falava assim? Que dó, não? O cara tão bem sucedido, como que alguém pode ser considerado bem sucedido? Ele pode ter construído uma trajetória profissional boa, mas a palavra bem-sucedido, para mim, aponta para alguém que construiu de forma integral uma vida de sucesso. E uma vida integral só é possível quando a sua mente é absorvida pela mente de Cristo. Porque daí todas as áreas da sua vida se desenvolvem. Pode ser que a sua vida espiritual esteja num vaso. Pode ser que a tua vida familiar esteja num vaso. Porque o padrão que você viu na história da sua família é esse. Então o ambiente que você foi formado te transformou num pai que repete os mesmos padrões do seu pai. De um marido que repete os mesmos padrões do seu pai. De um pastor que toma conta da igreja como viu o seu antigo pastor tomando. E o ambiente vai te restringindo para entender o oceano que é Cristo. E nós vamos bebendo de gotinha em gotinha e nos saciando, enquanto tem um oceano disponível para ser explorado. Quando eu saí do Brasil para essa viagem, foi uma das viagens mais difíceis de eu entrar no avião na minha vida. Meu filho estava com a cabeça toda enfaixada, tomando uma pancada de antibiótico. Tinha 3 dias de operado. O antibiótico começou a dar reação, ele estava com o corpo todo roxo. Eu fui num dia, eu viajava na terça-feira para o Japão, na segunda-feira eu fui pregar no conselho de pastores da cidade de Ubatuba. O Hilton estava comigo, a gente estava voltando no carro, a Leila me liga e fala assim, acho que eu vou precisar levar o Caio no hospital, que ele está com um problema no coração. Eu falei, problema no coração? Ele falou, você está com muita dor no coração, eu não sei o que é. Ele todo vermelho de alergia. Minha mente era, cancela a viagem, e o Espírito Santo falava, não cancela a viagem, eu estou cuidando de você. Administrar os pensamentos no momento de pressão, só se você entender o que é submeter a tua vida ao Espírito. Senão é impossível. Você se torna reativo. A tendência natural minha seria ligar para os pastores, cancelar tudo e falar assim, vou levar meu filho no hospital. Deu 10 minutos, eu administrando os pensamentos dentro de mim. Ela me chama e fala assim, o Caio já está bem. Era esôfago, excesso de antibiótico. Mas eu sei que eu entrei naquele avião no dia seguinte, mesmo obedecendo a voz do Senhor, com meu coração apertado, com meu coração triste. Eu tinha 10 dias no Japão e depois mais 10 nos Estados Unidos. Quando chegou o último dia do Japão, que eu fui num culto numa igreja em Tóquio, e eu estava olhando para trás de tudo que Deus tinha feito naqueles dias, naquela nação, e eu falei, Senhor, eu não quero ser ingrato. O meu coração está grato por ver tudo o que eu fiz, mas eu continuo com o meu coração apertado. Não é fácil olhar meu filho pela imagem de Ninguém sabia, quem estava do meu lado, ninguém sabia, porque eu não demonstrava, eu estava sorrindo, eu estava brincando, eu estava cumprindo a missão que me foi confiada. Mas o meu coração estava apertado.
Quando eu chego naquele culto, que eu não entendi uma palavra, o louvor mexeu muito comigo. Eu percebi a presença de Deus no meio da adoração. E quando acaba o louvor, e eu ainda ali adorando ao Senhor, o pastor fala assim: nós vamos chamar agora fulano de tal que vai apresentar a criança ao Senhor. Daí vem uma mulher e o marido para apresentar uma criança, o filhinho, para consagrar ao Senhor. E eu não estava traduzindo, não estava pedindo para o meu intérprete me traduzir, porque incomodava as pessoas, mas naquela hora me chamou a atenção. Eu falei: me fala o que a mulher está falando, Felipe. E ele falou assim: ele está falando que essa criança foi gerada num momento de muita dor, e que ela por causa disso deu o nome à criança de Coração Alegre. E daí colocaram o nome da criança no telão assim, era 2 letras, porque você sabe que a língua japonesa, cada letrinha tem um significado, né? Então uma letra era coração, a outra alegre, era 2 letras o nome da criança. E ela colocou o nome em japonês, as 2 letrinhas, e escreveu embaixo Happiness Heart, né, em inglês, Coração Alegre. Eu falei: que interessante o nome da criança, Coração Alegre. Me chamou a atenção porque eu estava num dilema com Deus exatamente por causa do meu coração. E a criança que ia ser apresentada se chamava Coração Alegre. E daí vem o pai da criança, pega a criança e levanta ao Senhor e fala: Senhor, em japonês, né? Eu não entendendo nada. Kiko. O cara falou: Kiko? Eu falei: o que ele falou, Felipe? Ele falou Kiko. Eu falei: eu sei que ele falou Kiko, mas o que é isso? É o nome da criança. Mas o nome da criança não é Coração Alegre? Ele falou: Coração Alegre em japonês é Kiko. Só que tem uma coisa, o meu apelido é Kiko. Pela maneira como teu pai e tua mãe te chama dentro de casa, e esse nome significar Coração Alegre no momento em que você se sente triste. Naquele momento eu abaixei a minha cabeça. Eu percebi que o Espírito Santo queria falar comigo e eu ouvi aquela voz inconfundível que me disse assim: eu sempre serei sua alegria, meu filho. Obrigado por obedecer e não parar no meio das suas dores. Eu sou o seu consolo, eu sou a sua alegria, eu faço do seu coração um coração alegre. Você podia aplaudir ao Senhor? Administrar os nossos pensamentos vão nos conduzir a viver experiências com o Senhor que nós não viveríamos, porque a tendência é que a gente aborte o processo na nossa impaciência, na nossa imaturidade. Mas quando você vai aprendendo a administrar os pensamentos e sujeitando a Cristo, você vai vendo uma construção linda que só Ele sabe fazer, na minha vida e na tua vida. Então, ainda que você esteja vivendo um momento de dor, de incerteza, de insegurança, eu quero te dizer que hoje é uma noite de a gente poder iniciar um processo, de aprender a fazer a gestão dos pensamentos, de vocês caminharem em direção a um amadurecimento, de aprender a resistir aos dados do inimigo, de aprender a resistir a pensamentos que não são puros, que não são verdadeiros. É como se Paulo tivesse escrito isso e no final a gente pudesse fazer o contrário. Aquilo que não é puro, aquilo que não é verdadeiro, nisto não pensai. Não deixe esse pensamento vir sobre a sua mente. Então nessa noite, eu não sei se algum pensamento de morte veio sobre a sua vida durante esses dias. Eu não sei se algum pensamento de inveja surgiu dentro de você nesses dias. Eu não sei se você permitiu que a comparação nascesse dentro de você e você olhasse para algumas pessoas e falasse: por que ela e não eu? Eu não sei se o ciúme foi um pensamento que tem tomado conta da tua mente. O medo de perder, que tem te tornado uma pessoa doente. Você olha para todo lado e começa a ver alguma coisa que está conspirando contra você. São conjecturas, não são reais.
Às vezes um pensamento de vingança. Às vezes o orgulho de se achar mais do que realmente você é. Eu não sei. O pensamento de desistir de tudo. De muitas vezes abortar a fé e falar assim: Deus se esqueceu de mim, não é possível que Ele esteja vendo tudo que eu estou passando e não faça nada. O Senhor está te dizendo: meu filho, deixa eu te ensinar a olhar por uma outra ótica. Deixa eu te ensinar a pensar. Porque o que eu estou construindo em você requer um processo de amadurecimento para que você possa entender. Nessa noite eu quero te convidar a resistir a alguns pensamentos e a se apropriar de outros pensamentos. Eu quero te convidar a se apropriar de uma realidade que já está disponível, a mente de Cristo. Porque uma igreja formada de pessoas que têm a mente de Cristo não tem como não produzir transformação onde elas estão inseridas. Vocês são uma resposta de Deus a Brusque. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é uma resposta de Deus para a tua cidade. Mas para que essa palavra seja real, você tem que ser uma pessoa com a mente de Cristo. Se coloque de pé.